Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa continuar abençoando a sua vida, guardando a sua casa, o seu lar, iluminando o seu caminho, e que juntos nós possamos continuar servindo ao nosso Deus com todo o temor, com todo o zelo, toda a dedicação, para que através da nossa vida Ele possa ser glorificado e outras pessoas possam testemunhar que realmente vale a pena ser fiel e ter vidas que realmente agradam a Ele. Que Ele possa fazer a diferença na sua vida, que a palavra dEle possa cada vez mais transformar, e assim nós possamos cada vez mais estar perto do Senhor, servindo Ele como Ele merece, e que possamos juntos trabalhar em prol do reino dEle aqui na terra, que é a igreja. Gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Uma palavra importante do apóstolo Pedro, que nos anima, que nos encoraja e nos instrui também a ter vidas agradáveis e santas, sempre no temor de Cristo. Então ele diz a partir do versículo 8, do capítulo 3: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Então ele começa aqui nesses dois versículos com coisas importantes para nós. Ser misericordioso, ser humilde, ou seja, nos colocar no nosso lugar, reconhecendo a majestade e o senhorio de Cristo. E uma coisa importante, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Muito pelo contrário, né? Bendizendo, pois para isso nós somos chamados. Ou seja, o Filho de Deus, o cristão, ele tem um modo de vida diferente das pessoas ímpias, das pessoas que não conhecem a Deus. Ele continua no versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, com o que nós falamos, nós pensamos e nós proferimos com nossos lábios.
Lembre que nossos lábios, aos domingos, nas quartas e nos dias que nós reunimos, nós adoramos a Deus. Então, com a mesma língua nós vamos adorar, e como diz aqui a passagem, né? Versículo 10, de falar dolosamente contra alguém, vamos tomar o devido cuidado. Versículo 11, Pedro continua: afaste do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, um aviso importante, um alerta importante do apóstolo Pedro para nós, né? Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fores zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Quando nós sofremos injúrias, difamações, tribulações, aflições, pelo nome de Cristo, na fidelidade, no temor, mais que felizes nós somos, porque repousa sobre nós a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, né? Mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, como diz aqui. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a nossa vida, a nossa conduta vai estimular alguma pergunta, algum questionamento: por que nós somos assim? Nós precisamos estar preparados para responder, né? Fazendo também com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, se difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Então, o sofrimento por causa do pecado, ou por causa de algum erro que nós cometemos, não tem valor algum. Mas quando nós sofremos por fazer a justiça, por praticar a justiça de Deus, né, isso aí é totalmente diferente, e traz regozijo, e traz a glória de Deus, né? Versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos na prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, né, construindo uma arca, e ele é chamado pregador da justiça, né, pela palavra de Deus, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, no dia de Noé, no dia do dilúvio, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, a mesma água, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, quando nós entramos na água, não é para lavar a sujeira do corpo, mas a sujeira da alma, do pecado, nos limpa. É algo físico, mas também muito mais espiritual. O ato é material, mas a consequência é espiritual. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando segundo nas anjos, potestades e poderes. Então, essa é a passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, refletirmos na nossa conduta, naquilo que nós fizemos no batismo, onde nós temos hoje uma nova consciência, lavada, regenerada pelo Espírito de Deus, que agora habita em nós, para que possamos ter uma vida santa, consagrada e dedicada a Ele. Que Deus possa abençoar, possa ser glorificado, e tudo que foi feito aqui hoje, seja em palavra, seja em ação, seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, e também seja para a edificação. A mensagem e tudo que for feito seja para a edificação de todos nós. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esta oportunidade. Abençoe para que tudo que for feito aqui hoje, nesta reunião, possa ser
teu agrado, os cânticos, as orações, a nossa mensagem, e que essa mensagem venha nos edificar, venha nos encorajar, permanecer na fidelidade, no amor, no temor, no tremor diante do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz e tem feito por nós. Que possamos permanecer fiéis, dedicados e zelosos, sempre cumprindo, Pai, com a sua vontade em nossas vidas. Em Cristo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. A estranha graça de Jesus. 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 Um infeliz salvou. Um infeliz salvou. Eu cego estava, deu-me luz. 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 Pedido e me buscou. Pedido e me buscou. Eu são e salvo agora irei. Eu são e salvo agora irei. Ao santo lá no céu. Ao santo lá no céu. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está. Vamos adorá-lo, é o nosso Rei, não há outro igual. Vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está. Vamos adorá-lo, é o nosso
outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder vem morar em meu viver. Com suas mãos venha me tocar, e os meus olhos possam ver. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Santo Espírito vem confortar o meu pobre coração. Minha alma vem acalmar e habite meu viver. Sua graça vem me dar para livre me tornar. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Santo Espírito vem me salvar, vem mudar todo o meu ser. No teu peito eu quero dormir e em tua cama descansar, ver a face
meu Salvador, e com Ele sempre está. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. É bom, né, a gente reunir agora, nesse momento da nossa adoração, a gente ouvir um pouco da mensagem de Deus, né? O que Deus quer falar conosco nessa noite. E eu separei aqui um texto que está dentro disso que nós estamos pensando nesse tema, né? Que Deus é paciente, mas Ele também é justo, né? Ele dá todas as oportunidades que nós precisamos para a salvação da nossa alma, Ele nos dá. Então nós vamos ver um texto aqui no Evangelho narrado por Lucas, Lucas 14. Lucas 14, a partir do versículo 15, onde nós vamos estar lendo uma situação de uma festa, um grande banquete que foi oferecido pelo rei, né? E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, a partir do versículo 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer o banquete no reino de Deus. Aí Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: Eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Eu acabo de casar. Tenha-me por desculpado. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Palavras do Senhor. Então, irmãos, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos em um fato, né? Na paciência do Senhor. Ela tem um limite, né? Então Deus quer ter junto dele, no céu, um povo obediente, um povo que reconheça que a palavra dele é soberana e o que ele fala precisa ser obedecido, né?
Vocês lembram do Adão? Uma única coisa que Deus disse a ele não foi obedecido. Foi suficiente para ele ser expulso da presença de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis 3, do 23 e 24, onde o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de onde ele fora tomado. Deus falou para Israel uma coisa maravilhosa, cheia de carinho, cheia de amor, que foi para o bem deles. Só dependia de obedecer ao que ele falou através de Moisés. Em Êxodo 19, versículos 4, 5 e 6. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 40 anos depois disso, Deus falou de novo em Deuteronômio 40, versículos 9 e 10. Olha o que Deus fala depois que, durante 38 anos, eles atravessaram o deserto, porque 2 anos eles ficaram lá no Monte Sinai, se preparando para receber a palavra de Deus. Moisés subiu lá no Monte Sinai e ali eles ficaram 2 anos, quando Deus deu os 10 mandamentos para eles, a palavra de Deus escrita na pedra. Então, 38 anos, mais 2 que eles ficaram ali, 40. Nesses 40 anos, quando eles já estavam lá à beira do Rio Jordão, que já iam atravessar, estavam nas planícies de Moabe, estava na terra dos Moabitas, Então só faltava atravessar o Rio Jordão e se apossar da terra prometida. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10, é repetido para eles. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias da terra que viver. Assim ensinará a seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6, 7 e 8, o Moisés diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque foste os mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fora feito aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Todas essas palavras de Deus são para estreitar o relacionamento com o seu povo Israel. Mas nós não precisamos ficar tristes, nós cristãos não precisamos ficar tristes,
porque toda esta manifestação do amor divino foi apenas para aquele Israel. Não, não foi. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Hoje a nossa condição é muito melhor do que a daquele Israel antigo. É muito melhor, né? Nós temos as mesmas promessas que eles tiveram e outras maiores estão à disposição da Igreja de Cristo. Então somente é preciso dar ouvidos ao que Jesus está falando para a igreja dele. Em Gálatas 5, 5 e 6, diz assim o apóstolo Paulo, escreveu para aquela igreja: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 6, de 15 a 16, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre todos eles, sobre o Israel de Deus. Então, nós temos as mesmas oportunidades que Israel físico teve. Israel é indesculpável porque Israel viu o que Deus fez com eles. Mas hoje nós somos o Israel da fé. A mesma fé que teve Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que está no regime da fé que teve Abraão, a mesma fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Por pai de muitas nações te constituir. Foi o que Deus prometeu, foi a promessa feita por Deus a Abraão naqueles dias, né? Então nós estamos no regime da fé. E Gálatas 3, de 6 a 7 diz: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. A igreja está, a igreja vive, a igreja precisa entender o regime da fé, a mesma fé de Abraão. Nós precisamos ter certeza, porque está escrito em Gálatas 5:5, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, não precisamos ficar tristes de maneira nenhuma, porque se nós obedecermos e nos encontrarmos de coração nesse regime da fé, nós vamos estar bem com Deus por toda a eternidade. Então, irmãos, sempre há pessoas que escorregam para não ouvir, consequentemente, desobedecem a Deus. Sempre tem pessoas que arrumam suas desculpas para não ouvir o que Deus está falando. A parábola mostrou esse exemplo para nós, não é? Pessoas que não querem ouvir Deus para não ter o que obedecer. Eu não ouvi, então tem que obedecer porque eu não ouvi, né? Mas como nós vimos nessa parábola que foi lida, vocês perceberam bem essas desculpas, né? A gente conhece bem o que eles falaram lá. Comprou um campo e precisa ir para ver
o que tinha comprado. O outro comprou uma boiada e precisava ir examinar o seu gado. Desculpas para não aceitarem a proposta de Deus. São desculpas de gente inocente, né? De pessoas que se fazem assim. Então veja, irmãos, que Deus está fazendo um convite para uma grande ceia com Ele. Essa é a proposta da parábola. Está com Ele. Este convite é uma simbologia para a salvação da nossa alma. Porque a nossa alma em santificação, a nossa alma sem pecado, vai estar com Ele eternamente. Nós vamos banquetear juntos com Ele eternamente. Não é? Então, a salvação da alma começa com o batismo, como a Bíblia ensina, né? O batismo é o primeiro passo para uma vida diante de Deus. É Jesus que fala em Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O convite para esta grande ceia é feito para muitos. Nós vemos no versículo 16, Lucas 15:16 falou que o convite foi feito para muitos. Não é? O convite não é feito para todos, não. É feito para muitos. Não é para todos. São detalhes que nós precisamos ver. É um exemplo do convite que é feito para quem deseja estar no céu com Deus. Aquele que já tem o desejo no seu coração. Esse o convite é feito. O primeiro passo para atender ao chamado, para aceitar o convite do Senhor, é que a pessoa seja batizada. Nós encontramos ainda hoje pessoas que dão as mesmas desculpas daqueles que recusam o convite para a grande ceia. Assim, eu já passei pelas águas, né? Tudo bem, mas você tinha consciência do ato de seu batismo? Do porquê você estava passando pelas águas? Qual era o significado daquilo que você estava fazendo? Se você não sabia, meu amigo, você deve batizar de novo sem receio. Porque a Bíblia dá exemplo também de pessoas que já passaram pelas águas, mas que depois que frequentaram as reuniões da Igreja de Jesus Cristo, viram que precisavam ser batizados de novo. Em Atos 19, de 1 a 7, nós vamos ver aqui, Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o 7. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso. Então, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou o apóstolo Paulo. E foi o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, foram umas 12 pessoas que foram batizadas, mas não tinham certeza do significado daquilo que fizeram, né? Como está no versículo 5, eles foram batizados em nome de Jesus. Há quem diga assim: mas a Bíblia diz que há um só batismo, referindo talvez lá a Efésios 4, 5, né? Que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É sim, um só batismo, mas de maneira correta. E a pessoa tem de estar consciente para que serve aquele ato. É um só batismo, mas como Deus quer
e como está na Bíblia. É preciso que saiba no momento do ato por que dele está sendo afundado na água, por que aquela pessoa está sendo afundada na água. Naquele momento você precisa saber por que você foi daquele jeito. Não é? É interessante observarmos que esses que foram batizados em Atos 19, foram batizados, eles nem sabiam do elemento principal do batismo, que é o Espírito Santo. Não é? Interessante isso, como que a Bíblia traz para nós esse exemplo. Eles, veja bem, e se você acha que o seu batismo foi como Deus quer, mas se você não sabe sobre o dom do Espírito Santo naquele ato, eu vejo pela Bíblia que você deve ser imerso de novo para receber o verdadeiro batismo, como foram aqueles discípulos. Eles foram batizados para receber um único batismo. O batismo para arrependimento de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Deus é paciente para que aqueles que querem estar com Ele, ao serem convidados, recebam esse ato na sua vida. Né? Então, na palavra de Lucas 14, que foi lida, teve uma terceira desculpa que a pessoa também achou que era bíblica. Né? No versículo 20, aquela pessoa achou que tinha uma desculpa vinda do céu para ele recusar o convite que foi feito a ele, né? E aquele homem havia se casado, né? Eu não casei. E qual é a desculpa? Lá em Deuteronômio, vamos ver de novo, Deuteronômio capítulo 24, cadê? Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte: se um homem tivesse casado recentemente, ele não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Chique, né? Então, possivelmente, essa terceira desculpa, ele quis dar um motivo bíblico para não aceitar aquele convite, né? Agora, irmãos, eu trouxe essas reflexões hoje para não esquecermos que nós aceitamos o convite para a grande ceia, nós aceitamos, que acontecerá no céu entre Deus e a sua igreja. É no céu. Nós estamos prontos para entrarmos e tomarmos o nosso lugar? O versículo 17 diz, lá de Lucas 14, o versículo 17 diz: tudo já está pronto. E eu estou insistindo na preparação inicial para a grande ceia, que é o batismo. Deus é paciente, é longânimo, mas Ele é justo. É o tema, é o nosso tema. Porque o Senhor da ceia, na parábola, é esse. Né? Ele ficou irado em um determinado momento lá, ele ficou irado porque não deram confiança para ele. Ele insiste com os seus servos para irem por todos os lugares e chamar a quantos encontrarem pela frente. Versículo 23. Mas no versículo 22, foi falado que tudo foi feito, mas ainda há lugar. Né? Esse lugar, irmãos, talvez você está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não ouviu isso ainda. Né? Talvez esse lugar que ainda está à disposição, esse lugar seja o seu lugar. Você que está nos ouvindo, está participando conosco pela primeira vez, ainda não teve a oportunidade de
ouvir uma mensagem conforme a Bíblia diz a respeito do batismo, né? Esse lugar que ainda tem, que o servo falou para o rei, esse lugar talvez seja o seu. Venha participar mais conosco. Venha estar conosco, a Igreja de Jesus Cristo. Nós buscamos ser esse povo que aceitou esse convite do rei. Nós somos esse povo que nos esforçamos para andarmos em obediência ao que Deus está falando para nós, né? Então, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido em todos os momentos da nossa vida e que nós continuemos firmes na presença dEle, né? Sempre buscando melhorar, porque sempre há o que melhorar, né? E nós precisamos melhorar sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus continue conosco em todos os nossos dias aqui, para estarmos com Ele na eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim,
abençoe-me, me